Deixa eu te contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Não porque eu tenha vergonha. Bom, talvez um pouco. Mas principalmente porque toda vez que eu tentei colocar isso em palavras, a história soava absurda demais para ser verdade. E eu precisava que alguém acreditasse em mim antes de começar. Então, se você tiver uns minutos, senta. Porque o que eu vou te contar começa com um prazo, passa por um hospital cheio de fluorescente queimado e termina numa cozinha bagunçada com um dinossauro de plástico no chão e a mulher mais teimosa do mundo usando minha aliança. Mas a gente não chegou lá ainda. Vamos começar pelo começo, pelo dia em que eu entrei naquele hospital sem saber que ia sair de lá diferente. Eu tenho 34 anos. Em 6 meses, faço 35. Para a maioria das pessoas, isso é só mais um aniversário. Bolo, vela, aquela foto constrangida que todo mundo posta no Instagram. Para mim, era um prazo. Um prazo com nome escrito em cartório, com firma reconhecida, com a assinatura do meu pai em azul, numa folha de papel que ele mandou plastificar porque era metódico assim, o velho. Metódico e cruel da forma mais elegante que eu já vi. O testamento dizia o seguinte: para receber a herança e manter o controle acionário da empresa, Daniel Souza Marchetti deverá estar legalmente casado até a data de seu 35º aniversário. Caso contrário, a totalidade das ações será distribuída entre os demais membros do conselho. Simples assim, direto assim. Uma faca de cabo torneado enfiada com precisão cirúrgica. Eu tinha lido aquilo umas 20 vezes. Cada leitura doía de um jeito diferente. Na primeira, senti raiva. Na quinta, senti tristeza. Na 10ª, senti aquela coisa horrível que é entender o outro mesmo sem concordar. Entendi que meu pai, do jeito torto e controlador dele, achava que estava me protegendo, que um homem sem família era um homem sem âncora, que eu precisava de alguém para não virar ele. A ironia! Ele virou exatamente o homem que tentou me salvar de ser, mas isso é uma história para outro capítulo. Patrícia foi a primeira a me ligar quando o prazo começou a apertar de verdade. Patrícia é minha prima, 2º grau, se for ser técnico, mas ela cresceu dentro da empresa como se o sobrenome fosse dela também, e tem aquele talento raro de fazer cada conversa parecer um favor, quando na verdade é uma ameaça embrulhada em seda. O prazo está acabando, Daniel. Ela disse, com aquela voz de quem está preocupado, mas os olhos estão fazendo conta. 6 meses passa voando. Você já pensou em alguém? Eu pensei em várias coisas naquele momento. A mais educada delas eu não vou repetir aqui. Tô resolvendo, eu disse. Precisa de ajuda? Tenho algumas amigas que... Não precisa, Patrícia. Ela fez aquela pausa calculada que ela faz quando quer que você perceba que ela sabe mais do que você acha. Tudo bem, mas lembra que o conselho se reúne em abril, e se você aparecer lá solteiro... Eu desliguei antes de ela terminar a frase. Não porque eu não soubesse o final dela. Eu sabia. Era exatamente por isso. Então, fui para o hospital. Eu sei o que você está pensando. O que um homem que precisa de uma esposa está fazendo num hospital público numa quinta-feira de tarde? Deixa eu explicar. Eu tenho uma fundação. Pequena na comparação com o tamanho da empresa, mas é minha de verdade. Não herdada, construída. A fundação faz parcerias com hospitais públicos da cidade, financia equipamentos, paga parte dos salários de técnicos especializados. E uma vez por mês, eu faço questão de aparecer pessoalmente. Não mando assessor, não mando relatório. Vou eu mesmo, com roupa comum, ando pelos corredores, converso com os funcionários. Meu diretor financeiro odeia isso. Diz que é perda de tempo. Eu digo que é a única coisa que me lembra porque a empresa existe. Naquele dia específico, eu estava no 3º andar, conversando com o chefe do setor de emergência sobre uma demanda de equipamentos, quando ouvi o barulho. Um homem alto com cheiro de álcool às 3 da tarde estava na recepção da ala. Voz alta, gesticulando claramente alterado.
A recepcionista tinha recuado. O segurança estava sendo chamado pelo rádio, mas ainda não tinha chegado. E então ela apareceu. Não entrou correndo. Não gritou. Caminhou com aquela calma específica de quem já viu situação pior antes do café da manhã. Cabelos presos de qualquer jeito, jaleco com o nome bordado na altura do peito, olhos escuros que eu só reparei depois porque naquele momento eram os movimentos dela que prendiam a atenção. "Senhor Augusto", ela disse, com uma voz que era firme, sem ser agressiva. "Eu sei que o senhor está com dor. Eu vi no prontuário e eu vou te atender, tá? Mas preciso que o senhor abaixe a voz porque tem uma criança ali naquele corredor que está com medo." O homem olhou para onde ela apontou. Uma menina de uns 6 anos, abraçada na mãe, olhando assustada. Algo nele mudou. A tensão saiu pelos ombros. Ele abaixou a cabeça. "Desculpa", ele murmurou. Ela colocou a mão no braço dele levemente e disse: "Vem comigo, vou resolver." E foi. Simples assim. Sem drama, sem confronto, sem esperar o segurança. Resolveu com a voz e com a verdade. Eu fiquei parado no corredor por uns 10 segundos sem me mover. O chefe do setor ao meu lado fez aquele barulho de quem não está nem um pouco surpreso. "É a Isabel. Faz isso o tempo todo." "Isabel?" Eu repeti, como se o nome precisasse de um segundo para assentar. "Enfermeira há 6 anos aqui." "Melhor que a gente tem." Ele pausou. "Também é a que está com a situação mais difícil no momento." Eu olhei para ele, e foi ali que eu ouvi pela primeira vez sobre a dívida. 120 mil reais. Esse número ficou na minha cabeça enquanto eu tomava café horrível num copo de isopor, e o chefe me contava, sem querer fofocar, mas fofocar do mesmo jeito, que Isabel Cardoso tinha uma mãe com problema cardíaco grave. Tinha feito uma cirurgia de emergência 3 meses atrás, no próprio hospital em que a filha trabalhava, e a conta tinha ficado numa combinação de convênio insuficiente e procedimento de urgência que o seguro não cobriu completamente. 120 mil, com juros correndo. Eu perguntei se ela tinha pedido ajuda ao hospital, algum tipo de parcelamento, fundo de funcionários. "Pediu tudo", ele disse. "Tem um acordo, mas os juros estão comendo o principal. Ela está trabalhando dobrado há 3 meses. Plantão de dia, plantão de noite." Eu olhei de novo para a direção onde ela tinha sumido com o paciente, e o pensamento chegou antes que eu pudesse barrar. Eu sei como soa. Acredita que eu sei. Mas fica comigo, porque não foi frieza. Foi desespero com terno bem passado. Eu pedi ao chefe que me desse 5 minutos com ela quando terminasse o atendimento. Ele olhou para mim com aquela cara de "isso não vai acabar bem", mas foi buscar. Ela chegou ao corredor com as mãos no bolso do jaleco e aquela postura de quem não tem tempo para perder. "O senhor é da fundação?" Ela perguntou, direto. "Sou. Daniel Marchetti." Ela não piscou com o sobrenome. Gostei disso. "Tem algum problema com o setor?" "Não. Tenho uma proposta para você." Ela esperou, sem ansiedade, só esperou. E eu falei. Contei sobre o testamento, sobre o prazo, sobre a cláusula. Falei de um jeito direto, porque ela tinha aquele tipo de olhar que deixa claro que rodeios são desperdício do tempo dos dois. Disse que precisava de uma esposa no papel por 1 ano, que eu sabia da dívida dela, que eu quitaria os 120 mil imediatamente, mais uma compensação mensal durante os 12 meses do acordo. "Um contrato", eu disse. "Com termos claros, advogado dos dois, cláusulas de proteção para você e para sua família. 1 ano, sem sentimentos envolvidos." O silêncio que se seguiu foi o mais longo que eu já vivi de pé num corredor de hospital. Ela me olhou de um jeito que eu não sabia decodificar ainda. Aprendi depois, mas naquele dia não sabia. Era o olhar de alguém que está calculando não o dinheiro, mas o custo de algo que não tem preço em planilha nenhuma. Então ela riu. Não foi uma risada alegre.
Foi aquela risada específica de quando a situação é absurda demais para qualquer outra reação. Você está me pedindo para fingir, ela disse. Não foi pergunta. Tô oferecendo um contrato que resolve o problema dos dois, eu respondi. Ela parou de rir. Me olhou de cima a baixo uma vez, devagar, com uma expressão que eu só conseguiria descrever como a de alguém que está decidindo se o interlocutor é burro ou desesperado. Eu não me vendo, ela disse. E foi embora pelo corredor, sem olhar para trás. Eu fiquei parado ali por uns 30 segundos, com o copo de isopor na mão. Sabe o que é curioso? Eu não fiquei com raiva, fiquei com respeito. E com aquela sensação estranha de que aquela resposta, aquele "eu não me vendo", dito com tanta certeza, era exatamente o tipo de coisa que eu precisava ouvir de alguém naquele ponto da minha vida. Eu fui embora do hospital naquele dia, achando que tinha sido um beco sem saída. O que eu não sabia ainda é que ela também foi embora com aquela proposta na cabeça. Que ela chegou em casa e olhou para a situação dela de frente com a coragem de quem já sangrou antes e sabe a diferença entre dor de orgulho e dor de verdade. E que 3 dias depois, meu telefone ia tocar. Mas isso você vai ver no próximo capítulo. Por enquanto, eu só quero que você entenda uma coisa. Naquele corredor, naquele dia, eu não enxerguei uma solução. Enxerguei uma mulher. E foi isso que tornou tudo infinitamente mais complicado do que eu planejei. Deixa eu te contar o que aconteceu quando eu cheguei em casa naquele dia. Eu entrei no apartamento, joguei o paletó no sofá, fui direto para a janela e fiquei olhando para a cidade lá embaixo por não sei quanto tempo. Aquelas luzes todas, aquele movimento, aquela sensação de que o mundo continua girando na mesma velocidade independente de qualquer coisa que você esteja vivendo por dentro. Tem algo simultaneamente reconfortante e irritante nisso. Ela tinha dito não. Claro que tinha dito não. Qualquer pessoa com um mínimo de dignidade teria dito não. E o pior é que, quanto mais eu pensava na recusa, mais eu entendia. Não era orgulho vazio, era limite real. Era uma mulher que, mesmo afundando em dívida, mesmo exausta de plantão duplo, mesmo com a mãe doente e a conta no vermelho, ainda sabia exatamente onde estava a linha que ela não atravessaria. Eu fiquei com respeito. Já disse isso, mas também fiquei com o prazo correndo. Mandei mensagem para o meu advogado antes de dormir. Precisamos pensar em alternativas. Ele respondeu com 3 nomes de mulheres que, segundo ele, já tinham participado de acordos semelhantes em outros contextos. Mulheres de família, discretas, sem pendências jurídicas. Eu li os nomes, fechei o celular, não consegui dormir. Agora deixa eu te contar o que eu não sabia que estava acontecendo do outro lado da cidade enquanto eu olhava para a janela. Eu só descobri depois, quando ela me contou. Aos poucos, do jeito que ela conta as coisas, sem dramaturgia, sem enfeite, direto no osso. Isabel tinha chegado em casa naquele mesmo dia e encontrado a mãe deitada no sofá com aquela palidez que ela conhecia e não queria reconhecer. A mãe tinha tentado esconder que não estava bem. Fez aquela coisa que mãe faz. Fingiu que estava só cansada, pediu para Isabel não se preocupar, disse que tinha comido alguma coisa ruim. Isabel é enfermeira há 6 anos. Ela sabe quando alguém está fingindo que está bem. Checou a pressão. Estava baixa demais. Sentou na beira do sofá e ficou segurando a mão da mãe por um tempo, sem falar nada, calculando em silêncio o que eu imagino ser a conta mais brutal que existe. Quanto de orgulho cabe numa situação antes de se tornar irresponsável? E ainda tinha Alice. Alice tem 5 anos.
cabelo cacheado que não obedece escova nenhuma, risada que você ouve antes de ver a criança e um jeito de fazer pergunta que te deixa sem resposta porque a lógica dela é impecável dentro da cabeça de uma criança de 5 anos. Alice também precisava de acompanhamento fonoaudiológico. Já tinha diagnóstico, já tinha indicação médica, já tinha fila de espera no público que demorava meses. Meses que Alice não tinha para esperar, segundo a especialista. Isabel me contou que ficou 3 noites sem dormir direito depois daquele dia no hospital. Não 3 noites exageradas de figura de linguagem. 3 noites reais, de virar na cama, de levantar para beber água, de sentar na cozinha às 2 da manhã, olhando para a pilha de boletos que ela organizava por data de vencimento, porque organizar era a única forma de não entrar em pânico total. Na segunda noite, ela fez as contas de novo. Não porque as contas tinham mudado, mas porque às vezes a gente precisa confirmar que a realidade é mesmo tão dura quanto parece antes de tomar uma decisão que vai contra tudo que você acredita sobre si mesmo. Na terceira noite, ela olhou para Alice dormindo. E aí, ela entendeu. Não é que o orgulho deixou de importar, é que ela percebeu que orgulho é um luxo que você pode se dar quando as pessoas que dependem de você estão protegidas. Quando elas não estão, orgulho tem outro nome. Ela me contou tudo isso depois. Numa noite em que a gente ficou acordado tarde, com o apartamento quieto e o cheiro de café entre nós dois. E eu ouvi sem interromper, porque tinha aprendido que ela não conta as coisas para receber resposta. Conta para que você entenda. Existe diferença. Na manhã do 4º dia depois da nossa conversa no corredor, meu celular tocou. Número que eu não reconheci. Atendi. Sou Isabel Cardoso, ela disse com aquela voz direta que eu já tinha catalogado como característica dela. Aceito, com minhas condições. Eu pausei menos de 1 segundo. Não queria que ela ouvisse o alívio. Quais condições? Quartos separados. Minha filha não pode saber que é um acordo. Nenhum contato físico que eu não autorize. Eu continuo trabalhando os meus turnos sem interferência. E quero um advogado independente revisando o contrato antes de assinar. Justo, eu disse. Não terminei. Ela pausou. Se em algum momento eu sentir que o acordo está sendo desrespeitado de alguma forma, eu saio, sem penalidade, com a dívida já quitada. Eu poderia ter negociado esse ponto. Meu lado empresarial gritou que eu devia negociar esse ponto. Aceito, eu disse. Outro silêncio, mais curto dessa vez. Tá bom, manda o contato do seu advogado. E ela desligou. Eu fiquei olhando para o telefone por uns 5 segundos. Depois liguei para o meu advogado e disse que precisávamos de uma reunião naquele mesmo dia. O casamento foi numa terça-feira, às 2 da tarde, cartório do centro, daqueles com piso de granito desgastado e luz de neon que zumbi um pouco alto demais. A atendente que nos recebeu tinha olho de quem já viu casamento de todos os tipos possíveis e não se surpreende com nenhum. Isabel chegou de vestido branco, simples, abaixo do joelho, sem nenhum enfeite. Cabelo solto que eu estava vendo solto pela primeira vez. Batom nude. Nada de buquê. Uma bolsa pequena de couro marrom que ela segurou com as 2 mãos na frente do corpo como se fosse um escudo discreto. Eu estava de terno escuro, sem gravata. Tinha tirado a gravata no carro porque, de repente, ela me pareceu um excesso fora de lugar. A gente se olhou por um segundo na entrada do cartório. Não foi um olhar romântico. Foi o olhar de 2 adultos que fizeram uma escolha difícil e estão cumprindo o combinado com a dignidade que a situação permite. Pronto? Ela perguntou. Pronto, eu disse. Sem aliança, sem beijo. As testemunhas eram 2 funcionários do cartório que a atendente recrutou com a naturalidade de quem faz isso toda semana, porque faz mesmo. Assinamos os documentos. A atendente carimbou, registrou, entregou as vias. Marido
e mulher. No papel. Patrícia descobriu antes do fim do dia. Eu não me surpreendi. Patrícia tem um radar para informação que eu nunca entendi se é talento ou paranoia funcional. Mandou mensagem às 6 da tarde. Precisamos conversar. Eu não respondi. Sabia que ela ia investigar e sabia que não ia encontrar nada que pudesse usar. O contrato estava limpo, o casamento era legal. Isabel era uma cidadã sem ficha, sem pendência, sem nada que Patrícia pudesse transformar em munição. Ou, pelo menos, era o que eu achava naquele momento. Isabel se mudou com Alice 2 dias depois. Eu tinha mandado um serviço de mudança para ajudar, mas ela recusou. Chegou com a van de um amigo, 3 caixas grandes e 2 médias, uma mochila da Alice com patinhas de cachorro estampadas e um dinossauro de plástico verde que a menina segurava com as 2 mãos, como se fosse documento importante. Eu ajudei a carregar as caixas sem comentar nada sobre o fato de que eram poucas. Ela não comentou nada sobre o apartamento, que é grande demais para qualquer padrão normal de moradia. A gente estava naquele modo de polidez funcional que acontece quando 2 pessoas precisam conviver e ainda não sabem como. Foi Alice que quebrou tudo. Ela entrou pela porta, ficou 2 segundos parada olhando para o hall de entrada, viu a escada que sobe para o 2º andar, dentro do próprio apartamento, e gritou com uma intensidade que fez o eco voltar do teto. "Mamãe, tem escada dentro da casa!" E saiu correndo para subir antes que alguém pudesse falar alguma coisa. Isabel tapou o rosto com a mão. Eu não sei se foi de vergonha ou para esconder o riso. Provavelmente os 2. Eu fiquei olhando para a criança sumir escada acima, com o dinossauro ainda na mão, os cachinhos voando, as sandálias batendo em cada degrau, e senti alguma coisa se mexer no peito que eu não esperava. Não sei te explicar direito. Foi aquela coisa que acontece quando você vê alegria pura, sem pretensão, sem cálculo. Uma criança de 5 anos que acabou de descobrir que tem escada dentro da casa e achou que o mundo inteiro precisava saber disso imediatamente. Não havia nada performático naquilo. Era só espanto e felicidade acontecendo ao mesmo tempo. Senti um nó na garganta que não esperava sentir. Engoli. Peguei a próxima caixa. A noite foi estranha do jeito que só as primeiras noites podem ser. Isabel deu banho em Alice. Fez uma omelete com o que tinha na geladeira, porque ela não queria usar minhas coisas sem perguntar. E colocou a menina para dormir num quarto que eu tinha mandado preparar com lençol de estampa de floresta, porque foi o primeiro que apareceu quando eu pesquisei quarto de criança, e não tenho nenhuma referência pessoal para esse tipo de coisa. Alice aprovou. Declarou que era o quarto mais legal que ela já tinha visto, o que incluía a casa da avó, o quarto da melhor amiga e um hotel que ela foi uma vez. Eu ouvi isso do corredor e não entrei. Depois que a menina dormiu, Isabel passou pela sala com uma caneca de chá, me disse boa noite com a voz de quem já está exausta e foi para o quarto dela. Porta fechada. Eu fui para o meu. Porta fechada. E então foi o silêncio. Aquele silêncio específico de corredor entre 2 quartos, onde 2 pessoas estão acordadas e nenhuma admite. Eu sei que ela estava acordada porque ouvi o chá sendo pousado na mesa de cabeceira bem depois da meia-noite. Ela sabe que eu estava acordado porque a luz embaixo da porta ficou acesa até mais tarde do que devia para quem foi dormir. A gente não falou nada. Mas o silêncio já estava dizendo alguma coisa que nenhum dos 2 estava pronto para ouvir ainda. Eu preciso te contar uma coisa sobre regras. Regras funcionam muito bem no papel. No papel, elas têm bordas definidas, linguagem clara, consequências estabelecidas. No papel, uma regra é uma regra e pronto. O problema é que a vida não mora no papel.
A vida mora nos detalhes miúdos do cotidiano, nas frestas entre uma obrigação e outra, nos momentos que ninguém planejou e que, por isso mesmo, chegam sem defesa. O primeiro mês foi assim. Uma série de momentos que eu não tinha planejado e que foram chegando sem pedir licença, um atrás do outro, cada um deixando uma marca pequena que eu ignorava na hora, mas que, olhando de trás, formavam um mapa. Um mapa que eu estava traçando sem perceber na direção de algum lugar que o contrato proibia terminantemente. Mas eu não sabia disso ainda. Então, deixa eu te contar como foi. A primeira rachadura aconteceu às 6 da manhã de uma quinta-feira. Eu estava no escritório do apartamento, aquele que fica no segundo andar, tentando terminar um relatório que precisava estar pronto antes das 8. Café na mesa, tela iluminada, o tipo de silêncio concentrado que eu precisava para pensar. Então a porta abriu. Não bateu, só abriu. Devagar, com aquela hesitação específica de quem não tem certeza se pode entrar, mas entrou do mesmo jeito. Alice estava de pijama de listras azuis, cabelo amassado do travesseiro em todas as direções possíveis. Olhos ainda meio fechados de sono. Na mão direita, o dinossauro verde, o Rex, como ela chamava. Ela segurou o bicho na minha direção com uma seriedade que não combinava nada com o cabelo. Tio, o Rex está com fome. Eu olhei para ela, olhei para o dinossauro, olhei de volta para a tela do computador onde estava o relatório que precisava estar pronto em menos de 2 horas. Com fome de quê? Eu perguntei, e até hoje não sei bem por que perguntei isso em vez de dizer que precisava trabalhar. Alice considerou a questão com uma gravidade filosófica impressionante para alguém que acabou de acordar. Alface, ela respondeu. Dinossauro herbívoro come alface. Eu me levantei, fui até a cozinha, abri a geladeira e peguei uma folha de alface. Voltei, me ajoelhei na altura dela e coloquei a alface na frente do Rex, com toda a seriedade que a situação exigia. Alice fez o dinossauro morder a alface. Fez um barulho de mastigação que claramente tinha ensaiado. Depois olhou para mim com um sorriso que começou pequeno e foi crescendo até tomar o rosto inteiro, e riu. Uma risada de criança satisfeita, daquelas que sobem pelo peito e saem sem filtro nenhum, sonora e honesta e completamente desarmante. O barulho acordou Isabel. Ela apareceu na porta da cozinha, com o cabelo preso de qualquer jeito, e aquela expressão de mãe que oscila entre o sono e a vigilância, viu a cena. Eu, de joelhos no chão, com uma folha de alface na mão, enquanto a filha dela ria de um dinossauro de plástico. E ficou sem saber bem o que fazer com o rosto. Alice, ela disse com aquela voz baixa de manhã cedo, você não pode entrar no escritório do tio Daniel sem... Tá tudo bem, eu disse. Isabel me olhou. Eu me levantei, passei a folha de alface para Alice, que entregou solenemente para o Rex, e voltei para o escritório. Terminei o relatório no prazo, mas fiquei pensando naquela risada o dia inteiro. A segunda rachadura foi mais lenta. Aconteceu ao longo de 3 noites, e eu só percebi o que estava acontecendo na terceira. Alice tinha o hábito de pedir história antes de dormir. Isabel contava quando estava em casa, mas havia os plantões noturnos, e nesses dias a rotina ficava nas minhas mãos por acordo implícito que nenhum de nós dois verbalizou, mas que simplesmente passou a existir porque Alice não aceitava dormir sem história, e eu era o adulto disponível. Na primeira noite, eu li um livro de dinossauros que ela escolheu da mochila com patinhas. Li do jeito que eu faria uma apresentação corporativa. Ritmo constante, entonação neutra, sem desvio do texto original. Alice me olhou no meio da leitura, com aquela expressão de avaliação que ela tinha e que era perturbadoramente parecida com a da mãe. Tio, você lê igual robô. Eu pausei. Robôs não leem histórias. Esse lê, ela disse com toda a convicção do mundo. Mas não é legal. A mamãe faz voz. Que voz?
Voz dos personagens. O dinossauro tem voz grossa, a borboleta tem voz fina. A mamãe faz diferente para cada um. Eu olhei para o livro, olhei para ela. Ela esperava com aquela paciência específica de criança que sabe que vai ganhar porque não tem pressa. Continuei a leitura, com voz neutra, sem alterar nada. Ela dormiu assim mesmo, mas com o senho ligeiramente franzido, que era a versão dela de desaprovação educada. Na segunda noite, eu tentei uma variação pequena. Deixei a voz do tiranossauro um pouco mais grave. Alice não comentou, mas abriu um sorriso no canto da boca que ela tentou esconder e não conseguiu. Na terceira noite, eu tinha 3 personagens com vozes completamente distintas. Estava alterando o ritmo nas partes de tensão e diminuindo a velocidade nas partes de resolução. E Alice estava com os olhos fechados, mas com um sorriso que eu sabia que não era de sono. Quando eu terminei e fui apagar a luz, ela disse, com a voz já embargada de sonho: "Tio Daniel, você não é mais robô." Eu fechei a porta e fiquei parado no corredor por uns 10 segundos. Não sei bem o que eu senti. Sei que era quente e que não era incômodo. As flores apareceram numa segunda-feira. Eu cheguei em casa do escritório e tinha um vaso com flores amarelas na mesa da cozinha. Não era nada extraordinário. Flores comuns, daquelas de mercado, mas arranjadas com cuidado num vaso de vidro com água limpa. Isabel estava preparando o jantar de costas para mim. Alice coloria algo na mesa da sala. "As flores são bonitas", eu disse, sem saber bem por que disse. Isabel não virou. "Ah, que flores?" "Na mesa. As amarelas." Pausa mínima. "Não sei de onde vieram." Eu olhei para a mesa. Olhei para ela ainda de costas. Deixei o silêncio existir por um segundo. "Tá bom", eu disse. Ela não respondeu. Mas eu vi a orelha dela ficar levemente vermelha e Isabel tem a pele clara o suficiente para que isso seja impossível de esconder. Na semana seguinte tinha flores novas, diferentes. Rosas desta vez, mas do mesmo tom de amarelo. Nunca mais falamos sobre isso. O café foi parecido. Eu acordo cedo antes de Isabel e de Alice, e sempre fui o primeiro a usar a cozinha. Mas numa manhã, depois de um plantão noturno dela, eu desci para fazer café e a cafeteira já estava ligada. Café passado, quente, na temperatura certa, xícara limpa do meu lado. Eu fiquei olhando para a xícara por mais tempo do que devia. Não disse nada quando ela desceu mais tarde. Ela não disse nada também, mas no dia seguinte tinha café de novo. E no dia depois. Virou uma coisa que simplesmente existia, como as flores, como as vozes de personagem nas histórias de dinossauro. Pequenas presenças que nenhum de nós dois assumia, mas que os dois mantinham. Patrícia marcou o jantar no terceiro final de semana. Ela ligou para mim na quinta-feira, com aquela voz de convite, que é uma ordem embrulhada em boa educação. Jantar de família no sábado. A família queria conhecer Isabel. Era importante para a imagem pública do casamento. Não havia como recusar, sem parecer que havia algo a esconder. Eu disse para Isabel naquela noite. Ela estava lendo no sofá, Alice já dormindo, e ouviu sem tirar os olhos do livro. "Quantas pessoas?" ela perguntou. "Umas 12, talvez. Família próxima, alguns do conselho." "Qual é o objetivo real dela?" Eu pausei. "Te testar." Ela fechou o livro, me olhou. "Que tipo de pergunta ela vai fazer?" "Como a gente se conheceu?" "Primeira vez que saímos." "Coisas que um casal saberia." Isabel ficou quieta por um segundo. "A gente precisa alinhar uma história." "Precisa." Então a gente ficou acordado até tarde naquela quinta-feira, construindo uma versão coerente de algo que nunca aconteceu. Onde nos conhecemos, quando, quem falou primeiro, qual foi o primeiro encontro, como foi o pedido de casamento. Cada detalhe calibrado para soar natural sem ser elaborado demais, porque história elaborada demais cheira a ensaio e Patrícia tem faro para isso.
Isabel tinha uma memória impressionante. Absorveu cada detalhe, fez perguntas de continuidade, identificou sozinha os pontos onde a história poderia ser furada e sugeriu ajustes antes que eu percebesse o problema. Eu fiquei te olhando pensar, pensei isso, e depois me corrigi imediatamente, porque não era o tipo de pensamento que cabia no contrato. O jantar foi no sábado, casa da tia Renata, que é a mãe de Patrícia, e tem o mesmo talento da filha para fazer uma sala parecer um tribunal com lustre de cristal. Mesa longa, vinho caro, conversas que começam em amenidades e terminam em dissecação cirúrgica de quem você é. Isabel chegou com um vestido verde escuro que eu não tinha visto antes. Simples, mas com aquele tipo de elegância que não precisa se anunciar. Cabelo preso com algumas mechas soltas. Postura impecável, sem ser rígida. Patrícia a abraçou na entrada com um sorriso que eu conheço desde criança e que nunca significa o que parece. O jantar começou bem. Amenidades, vinhos, perguntas sobre o trabalho de Isabel, que ela respondeu com aquela competência tranquila dela. Os mais velhos gostaram dela imediatamente, o que claramente não era o resultado que Patrícia esperava. Então Patrícia esperou o vinho da segunda taça e começou. Isabel, como vocês dois se conheceram mesmo, Daniel nunca nos contou direito. Isabel pousou a taça com calma. Num evento beneficente ligado à fundação dele, fui representando o hospital. Ah, que interessante. E quem falou primeiro? Ele, Isabel disse, me lançando um olhar lateral, que tinha exatamente a dose certa de afeto discreto que um casal real usaria numa mesa de família. Mas demorou um pouco para ir além do profissional. Ele não é exatamente o tipo que chega chegando. Algumas risadas na mesa. Eu sustentei o olhar dela com uma expressão que espero ter parecido carinhosa e não absolutamente surpresa com a naturalidade dela. Patrícia não desistiu. E o primeiro beijo? Onde foi? Pausa de meio segundo, imperceptível para quem não estava prestando atenção. Isabel virou para mim com um sorriso que eu juro que era real. Tinha uma leveza nele que não era performance. E disse, esse eu prefiro deixar para ele contar. Ele lembra melhor dos detalhes. Todos olharam para mim. Eu contei a versão que tínhamos combinado, com os detalhes que ela tinha sugerido, no ritmo que tínhamos ensaiado. Saiu natural porque ela tinha me preparado bem. Patrícia não encontrou fissura nenhuma. Na volta, no carro, com a cidade passando do lado de fora e Alice dormindo no banco de trás abraçada no Rex, Isabel ficou olhando pela janela por um tempo antes de falar. Sua prima é uma cobra. Eu ri. Não foi aquele riso educado de situação social. Foi um riso de verdade, que saiu antes que eu pudesse calibrar e que soou diferente até para mim mesmo dentro daquele carro. Isabel virou para me olhar com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Não era surpresa exatamente, era mais como alguém que estava observando algo pela primeira vez e catalogando a informação com cuidado. Ela pensa que ele fica diferente quando ri. Eu só soube disso muito depois, quando ela me contou. Naquela noite, eu não sabia o que ela estava pensando, mas eu sei o que eu estava sentindo, e o problema era exatamente esse. O que eu não te contei ainda, porque não sabia como encaixar, é que naquele mesmo mês, Isabel começou a ter enjoos de manhã. Eu notei 2 vezes. Uma vez ela foi direto para o banheiro quando desceu para a cozinha, e eu ouvi o barulho, mas fingi que não ouvi, porque não era meu lugar perguntar. Outra vez, ela estava pálida numa manhã de domingo e disse que era o café, que estava forte demais, e eu diminuí a quantidade de pó sem comentar nada. Ela atribuiu ao estresse, às mudanças, ao cansaço acumulado de meses de plantão duplo, mais a mudança, mais a adaptação. Eu acreditei porque era a explicação mais razoável e porque não havia nenhum motivo para eu suspeitar de outra coisa. Mas a gente que está de fora, você que está me ouvindo agora, talvez já esteja fazendo uma conta diferente. Eu não estava.
Eu estava olhando para as flores amarelas na mesa, pensando no café que aparecia sem autor assumido, ouvindo o eco de uma risada de criança que ainda ficava na memória muito depois do som ter parado. E tentando, com uma dedicação que já começava a parecer trabalho, não pensar no que aquilo estava se tornando. Tem noites que mudam tudo sem avisar. Não chegam com fanfarra, não trazem sinal de que aquele momento vai ficar gravado em você de um jeito que nenhum outro conseguiu. Chegam disfarçadas de noite comum, de plantão comum, de febre que toda criança tem alguma vez. E então, sem que você perceba, o chão que estava firme embaixo dos seus pés simplesmente deixa de estar lá. Essa noite começou com um choro. Eram 2h20 da madrugada quando eu ouvi. Não o choro agudo de susto ou pesadelo, mas aquele outro, mais baixo e constante, de criança que não está bem e já passou do ponto de tentar esconder. Eu estava acordado, o que não era incomum, porque eu tenho aquela relação difícil com o sono, que a maioria das pessoas que carrega empresa nas costas desenvolve com o tempo. Estava deitado no escuro, teto branco acima de mim, pensando no depoimento que precisava preparar para uma reunião do conselho na semana seguinte. O choro continuou. Me levantei. Alice estava encolhida no canto da cama, com o Rex apertado contra o peito e o rosto vermelho de um jeito que me fez parar na porta. Não era o vermelho de quem chorou. Era o vermelho quente e seco de febre alta, daquele tipo que você reconhece antes mesmo de encostar a mão na testa. Encostei a mão na testa dela. Estava muito quente. "Tio", ela disse com a voz rouca e pequena, completamente diferente da voz que eu já tinha catalogado como dela. "Tô ruim." "Eu sei", eu disse. "Tô aqui." Peguei o celular e liguei para Isabel. 3 toques. Ela atendeu com a voz de quem estava acordada, mas longe. Aquela mistura de plantão e adrenalina de mãe que identifica o número do filho, mesmo no meio do caos hospitalar. "Alice tem febre", eu disse antes que ela falasse. "Alta. Testa muito quente." Ouvi o barulho do hospital ao fundo, uma voz chamando por ela, e Isabel fazendo aquela transição rápida entre mãe e profissional que ela fazia com uma fluidez que eu já tinha aprendido a reconhecer. Quanto tempo ela tá assim? Não sei. Acabei de encontrar ela chorando. Abre o armário do banheiro dela, segunda prateleira. Tem um termômetro digital azul. Mede e me fala o número. Fui. Abri. Encontrei o termômetro exatamente onde ela disse, porque Isabel organizava as coisas de um jeito que eu tinha aprendido a mapear sem perceber. 39,8. 39,8. Eu disse de volta para o telefone. Silêncio de 2 segundos. Não de hesitação, de cálculo. No mesmo armário tem um antitérmico infantil, caixinha laranja. Dose para peso dela tá na bula. Ela tem 18 quilos. Depois, pega uma toalha pequena, molha em água fria, não gelada, fria, e coloca na testa dela. Senta do lado e fica de olho. Se subir mais ou se ela começar a convulsionar, você me liga de volta imediatamente e chama a ambulância antes de terminar de ligar. Entendido. Daniel. Sim. Uma pausa muito pequena. Obrigada por atender ela. Eu não soube o que responder para isso, então não respondi nada. Desliguei e fui fazer o que ela tinha me pedido. A dose do antitérmico estava na bula, como ela disse. Administrei enquanto Alice me olhava com aqueles olhos grandes e vermelhos de criança doente que ainda confia que adulto vai resolver. E essa confiança específica tem um peso que eu não estava preparado para carregar, mas carreguei do mesmo jeito. A toalha fria na testa, ela aceitou sem reclamar, o que me disse que estava realmente mal, porque Alice, em condições normais, teria opinião forte sobre toalha fria na testa. Sentei na beira da cama. Ela ficou me olhando por um tempo sem falar. A febre fazia os olhos dela parecerem mais fundos, mais sérios, e havia algo perturbadoramente adulto naquele olhar de criança enferma. "Tio Daniel",
Ela disse. Oi, você vai ficar aqui? Eu olhei para ela. Olhei para o quarto com o lençol de estampa de floresta que eu tinha escolhido sem saber nada sobre criança. Olhei para o Rex amassado contra o peito dela. Fico, eu disse. Não vai embora enquanto eu estou dormindo? Tinha alguma coisa nessa pergunta. Não era só pergunta de criança doente querendo companhia. Era uma pergunta com história dentro, com alguma memória que eu não conhecia completamente, mas que senti o peso sem precisar conhecer. Eu não vou a lugar nenhum, eu disse. Ela pegou minha mão. Os dedos dela eram pequenos e quentes de febre e se fecharam em volta dos meus com uma confiança que me pegou no centro do peito de um jeito que eu não consigo descrever com vocabulário de relatório ou de reunião de conselho. Não existe linguagem empresarial para isso. Existe só aquela pressão no centro do peito e a consciência de que você não vai soltar essa mão enquanto ela precisar que você segure. Não soltei. Eu não sei exatamente quando dormi. Sei que estava sentado na beira da cama, com a mão de Alice na minha, e que em algum ponto o teto do quarto dela parou de existir e virou escuridão de sono. Deslizei devagar do colchão para o chão, sem largar a mão, e fiquei assim, encostado na lateral da cama, no tapete de estrelas que ela tinha pedido para colocar no quarto. Estava nessa posição quando Isabel chegou. Eu não ouvi a porta do apartamento. Não ouvi os passos no corredor. Só ouvi, como se viesse de muito longe, o barulho suavíssimo de alguém parando na entrada de um quarto. E esse barulho me trouxe de volta à superfície do sono devagar o suficiente para perceber onde eu estava, mas rápido o suficiente para não me mover. Abri os olhos um pouco. Isabel estava na porta. Eram 4 da manhã. Ela ainda estava de uniforme do hospital, cabelo preso do plantão, e estava parada com a mão no batente da porta, olhando para dentro do quarto, com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes e que eu levei tempo demais para conseguir nomear. Ela nos olhava a mim e a Alice, filha dormindo com a febre baixando, Rex ainda no peito, respiração mais regular. Eu no chão ao lado da cama, encostado no colchão, segurando a mão dela através das grades laterais. Isabel ficou parada naquela porta por um tempo que eu não sei medir, porque o tempo funciona diferente quando você está meio dormindo e meio acordado e alguma coisa está acontecendo que você sente antes de entender. Depois, ela encostou a testa na moldura da porta. Só isso. Não disse nada, não entrou. Ficou ali por um momento com os olhos fechados e uma expressão que era ao mesmo tempo exaustão e outra coisa, uma coisa mais profunda que a exaustão, que eu só consegui nomear muito depois, quando já era tarde demais para fingir que não existia. Ela saiu sem fazer barulho. Eu não me movi, fiquei no chão segurando a mão de Alice até o sol começar a entrar pela fresta da cortina. Na manhã seguinte, nenhum de nós dois falou sobre aquilo. Ela fez café. Eu reli o termômetro de Alice, 37,2, febre cedendo. Alice acordou pedindo bolacha e perguntando se o Rex também podia tomar o remédio laranja, o que foi o sinal mais claro possível de que ela estava melhorando. A gente ficou na cozinha os três. Isabel de um lado da bancada, eu do outro, Alice no meio pedindo coisas com a voz ainda um pouco rouca, e havia entre nós dois um silêncio diferente de todos os outros silêncios que a gente já tinha dividido. Não era o silêncio do primeiro dia, aquele de dois estranhos sendo educados. Não era o silêncio da noite das portas fechadas, aquele de dois adultos fingindo que não estavam acordados. Era outro tipo, mais cheio, como se o silêncio tivesse absorvido a noite inteira e estivesse carregando o peso dela sem saber onde pousar. Eu tomei o café. Ela tomou o dela. Alice falou o suficiente para preencher o espaço dos dois. E nenhum de nós tocou no assunto do chão frio, da mão dada, da porta às 4 da manhã. Mas tudo tinha mudado, e a gente sabia disso, mesmo sem dizer.
Foi nesse mesmo dia que Isabel foi trabalhar com aquele peso novo nos ombros que eu atribuí ao cansaço do plantão duplo e ao susto da noite anterior. Não era só isso. Ela me contou depois, muito depois, quando já não havia mais razão para guardar nada. Me contou que naquela manhã, antes do almoço, ela foi ao banheiro do hospital onde trabalhava. Não o banheiro do andar dela, o do andar de baixo, onde ninguém a conhecia. E tirou um teste de gravidez do bolso do jaleco que tinha comprado 3 dias antes e ainda não tinha tido coragem de usar. Ficou com o teste na mão por alguns minutos dentro do cubículo fechado. Depois usou. Esperou. O resultado apareceu antes dos 3 minutos que a embalagem dizia. Positivo. Ela ficou olhando para aquele resultado por um tempo que ela não soube me dizer quanto foi. Pode ter sido 1 minuto. Podem ter sido 10. O banheiro do andar de baixo tinha um cano pingando e a luz do teto tremeluzindo levemente. E esses 2 detalhes ficaram gravados com uma nitidez absurda na memória dela, porque é assim que funciona quando o mundo para de repente. Os detalhes insignificantes ficam em foco enquanto a coisa grande demais para processar flutua em algum lugar acima da sua cabeça, esperando descer. Ela contou as semanas. 8 semanas. Contou de trás para frente no calendário que ela carregava na cabeça, com a precisão de quem organiza plantões e datas de medicação da mãe e consultas fonoaudiológicas de Alice e parcelas de dívida com juros. 8 semanas atrás. Ela ainda não tinha me conhecido. Ainda não tinha assinado nenhum contrato. Ainda não tinha entrado naquele apartamento com 3 caixas e uma mochila de patinhas e uma filha que gritou sobre a escada. 8 semanas atrás, era antes de tudo isso. Era a noite com Rafael. Eu preciso te contar sobre Rafael porque você precisa entender o que aquele nome significava para ela antes de entender o que ele passou a significar para a história toda. Rafael tinha aparecido 3 semanas antes do nosso contrato. Aparecido literalmente como ele fazia, sem aviso, com aquela capacidade específica de pessoas que sabem exatamente a hora certa de reaparecer, quando a pessoa está cansada o suficiente para baixar a guarda, mas não destruída o suficiente para não querer acreditar de novo. Isabel tinha construído uma parede depois da última vez. Parede real, com espessura e fundação. Tinha passado meses consolidando aquela parede tijolo por tijolo, através de plantões que não deixavam espaço para pensar, através de focar em Alice e na mãe, e nas dívidas, e em tudo que era concreto e presente e real. E então ele apareceu na porta do hospital com um ramalhete de girassóis e aquele sorriso que ela conhecia desde os 22 anos e disse que tinha mudado, que tinha entendido, que não conseguia parar de pensar nela. Ela resistiu por 2 dias. Na terceira vez que ele apareceu, ela disse sim para um jantar. Só um jantar se convenceu, só para ouvir o que ele tinha a dizer. Adultos fazem isso, ouvem antes de julgar, dão segunda chance com critério e consciência. O jantar foi bem. Ele estava diferente, ou parecia estar. Havia algo mais maduro nele, ou havia algo nela que queria tanto que ele fosse diferente que interpretou o que tinha na frente como diferença. Uma noite, ele prometeu que ia ficar. Sumiu antes do café da manhã. De novo. Isabel ficou na cama por um tempo, olhando para o lado vazio da cama, e sentiu aquela coisa específica que é vergonha misturada com raiva, misturada com aquela tristeza particular de quem sabia e fez do mesmo jeito. Jurou para si mesma que era a última vez. Enterrou o episódio em algum lugar fundo e construiu outra camada de parede em cima. 3 semanas depois, aceitou minha proposta no corredor do hospital. E agora, naquele banheiro do andar de baixo, com o cano pingando e a luz tremeluzindo, segurava um teste positivo e fazia uma conta que não tinha como dar outro resultado. O bebê
era de Rafael. Ela saiu do banheiro, lavou as mãos, olhou para a própria imagem no espelho por um tempo. Depois voltou para o trabalho, porque o plantão não para, os pacientes não esperam, a vida continua mesmo quando o chão some. Mas o peso que ela carregou naquele dia era diferente de qualquer peso que ela tinha carregado antes. Grávida do ex que sumiu, casada por contrato com um homem que ia achar que a gravidez tinha acontecido durante o acordo, sem provas imediatas do contrário, além da própria palavra dela. Sem ninguém que pudesse confirmar a linha do tempo, sem expor tudo que ela queria manter enterrado. Quem ia acreditar nela? Naquela noite o jantar foi normal. Alice já estava bem, contando sobre um sonho que tinha tido com um dinossauro que virou astronauta. E Isabel estava presente, mas com uma presença diferente, aquela de pessoa que está cumprindo os movimentos do presente enquanto a cabeça trabalha em outra camada inteiramente. Eu percebi que ela estava diferente, mas atribuí ao cansaço e ao susto da noite anterior. Não perguntei. Não era meu lugar. Então Alice olhou para mim no meio do jantar, com aquela seriedade dela que aparecia sem aviso e disse: "Tio Daniel, você pode ser meu pai de mentirinha?" O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquele apartamento. Eu olhei para Alice, olhei para Isabel, que estava com os olhos fixos no prato, com uma expressão que eu não consegui ler completamente, mas que tinha alguma coisa de dor misturada com ironia, misturada com aquele tipo de exaustão que vai além do físico. Olhei de volta para Alice, que esperava com a paciência de quem não entende porque a pergunta é complicada. "Se sua mãe deixar", eu disse devagar, "eu posso tentar." Alice sorriu e voltou para a comida com a satisfação de quem resolveu uma questão importante. Isabel não levantou os olhos do prato. Eu não entendi naquele momento o peso exato do que tinha acabado de acontecer. Não sabia da conta que ela estava fazendo, do teste positivo, do nome que ela não conseguia parar de ouvir na própria cabeça. Não sabia que enquanto eu oferecia ser pai de mentirinha, ela carregava um filho real que não podia contar. A ironia era brutal demais para caber numa noite só. E eu ainda estava completamente no escuro. Tem coisas que a gente aprende a esconder com tanta eficiência que quase acredita que escondeu de verdade. Aprende o ângulo certo no espelho. Aprende qual roupa cobre o quê. Aprende a sair do banheiro antes que alguém perceba a demora. Aprende a beber o café devagar para não provocar o estômago. Aprende a sorrir no momento exato em que o corpo quer fazer outra coisa completamente. Isabel aprendeu tudo isso em menos de 2 semanas. E eu, que dividia o mesmo apartamento, que tomava café da mesma cafeteira, que ouvia os passos dela no corredor toda manhã, não percebi nada. Ou percebi e não soube o que estava percebendo. Existe diferença, e eu precisei de muito tempo para entender qual dos dois era verdade. O 3º mês chegou com aquela sensação estranha de rotina que você não planejou, mas que existe do mesmo jeito. A gente tinha desenvolvido um ritmo, eu e Isabel, um daqueles ritmos silenciosos que se formam quando 2 pessoas dividem espaço com honestidade suficiente para não fingir que o outro não existe, mas sem cruzar as linhas que o contrato tinha desenhado. Jantávamos juntos quando os plantões dela permitiam. Não porque o contrato exigisse, mas porque Alice exigia. E Alice era uma força da natureza que operava completamente fora de qualquer acordo formal. Nas noites em que Isabel chegava antes das 8, a gente ficava na mesa depois que Alice dormia. Café ou chá, dependendo do humor dela. E conversávamos. No começo, eram conversas práticas. Agenda da semana, consulta fonoaudiológica de Alice, reunião do conselho que eu precisava preparar. Depois, foram ficando outras, mais longas,
com pausas que não eram incômodas. Ela me contou sobre a faculdade de enfermagem, sobre a primeira vez que perdeu um paciente, sobre como aprendeu que choro no banheiro do hospital e choro em casa são coisas completamente separadas e que misturar os dois é o caminho mais rápido para não conseguir fazer nenhum dos dois trabalhos direito. Eu ouvia sem interromper, porque aprendi que ela conta as coisas no próprio ritmo e que interromper é desperdiçar. Numa dessas noites, vendo um filme que nenhum dos dois estava realmente assistindo, Alice dormiu entre a gente no sofá. Aquela criança tinha um talento específico de encontrar o espaço exato entre dois adultos e ocupá-lo com uma naturalidade que tornava impossível qualquer tensão na sala. Em algum momento da segunda metade do filme, a mão de Daniel, a minha mão, escorregou no estofado. Não foi intencional. Foi aquele movimento involuntário de quem está relaxado e não está monitorando cada centímetro do próprio corpo com a disciplina habitual. Os dedos chegaram perto dos dela. Não tocaram, mas chegaram perto o suficiente para que eu percebesse e puxasse de volta com uma casualidade que eu esperava ter parecido natural e que provavelmente não pareceu nada. Isabel não olhou para o meu lado, mas ficou muito quieta pelos 10 minutos seguintes, o que com ela era sempre sinal de que estava pensando em algo que não ia dizer. Foi numa terça-feira à noite que eu decidi contar. Não planejei, não ensaiei. Estava lavando a xícara do café na pia da cozinha e ela estava na bancada do outro lado lendo um artigo médico no tablet. E de repente o silêncio entre a gente estava pesado de um jeito diferente, cheio de algo que eu carregava há tempo demais para continuar carregando sozinho. Larguei a xícara na pia, me virei e falei antes de poder reconsiderar. Isabel, eu preciso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Ela levantou os olhos do tablet. Não disse nada. Só esperou, com aquela habilidade dela, de criar espaço para que o outro preencha. Eu sequei as mãos no pano de prato, sentei na cadeira da bancada e contei. Tinha 19 anos quando descobri o nódulo. Linfoma. Estágio 2. O que o oncologista disse que era bom, que era tratável, que havia razões reais para otimismo. O tratamento durou 8 meses. Quimioterapia, perda de cabelo, aquela fraqueza específica que não é cansaço comum, mas uma ausência de energia que vai até o osso. A empresa do pai funcionando sem ele, os amigos que ficaram e os que sumiram. E como essa distinção te ensina mais sobre caráter humano do que qualquer outra coisa que eu já vivi. Ele sobreviveu. Isso é a parte que importa. Ele sobreviveu. Mas o tratamento teve um custo que o oncologista explicou com aquela delicadeza específica de médico que praticou a frase antes de entrar na sala. Esterilidade. Permanente. Alta probabilidade. Eu tinha 19 anos e estava ouvindo que nunca ia poder ter filhos. Eu nunca tentei nada sério depois disso. Eu disse para ela naquela cozinha com a voz mais plana que consegui usar. Não porque não quis, porque sempre achei que era uma crueldade deixar alguém se apaixonar por um homem que não pode dar isso. Que mulher vai querer construir uma família com alguém que não pode completar essa família? O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros. Isabel estava me olhando com uma expressão que eu não conseguia decodificar completamente. Havia algo nela além da compaixão normal, além do desconforto solidário de ouvir algo difícil. Havia uma camada a mais que eu não identifiquei naquele momento. Você sobreviveu, ela disse por fim, com uma voz que saiu mais baixa do que o normal dela. Isso não é pouco. Não é, eu concordei. Mas também não é suficiente para quem quer uma família de verdade. Ela desviou o olhar. Ficou olhando para o tablet desligado na bancada por um tempo, com os dedos fechados em volta da borda, e eu percebi que havia algo acontecendo nela que eu não entendia, uma espécie de processamento interno que ela não estava partilhando.
Atribuía à emoção de ouvir algo pesado. Atribuía ao cansaço do plantão. Atribuía a 1000 coisas que eram mais simples do que a verdade. O que eu não sabia, o que eu não tinha como saber naquele momento, era que enquanto eu confessava minha maior vulnerabilidade, ela estava sentada do outro lado da bancada, carregando um segredo que minha confissão tinha acabado de tornar incontável. Ela estava com 12 semanas de gravidez naquele dia, e eu tinha acabado de dizer que era estéril. A matemática era implacável. Se ela contasse agora, eu ia saber que não era meu. Ia saber que havia outro homem, que havia uma noite antes do contrato que ela tinha enterrado e que agora ressurgia com consequências que iam além de tudo que ela tinha calculado. Ela não contou. Não conseguiu. Não naquela noite. Eu soube de tudo isso muito depois. Mas quando ela me contou e me explicou o que aconteceu dentro dela, naquele silêncio depois da minha confissão, eu entendi. Não imediatamente, não sem dor, mas entendi. Porque o medo que ela sentiu naquele momento era o mesmo medo que eu tinha carregado por 15 anos. O medo de que a verdade fosse grande demais para que o outro ficasse. Patrícia intensificou a pressão naquele mês. Eu sabia que ela não tinha abandonado a investigação depois do jantar. Patrícia não abandona nada. Tem a persistência específica de quem transformou o ressentimento em método. O que eu não sabia era o quanto ela já tinha. Ela tinha contratado alguém. Descobri depois, quando já era tarde demais para importar de outro jeito. Um detetive particular, discreto, do tipo que Patrícia usava para essas situações, com uma naturalidade que dizia muito sobre o tipo de pessoa que ela era por baixo do lustre de cristal e do vinho caro. Esse detetive tinha encontrado Rafael. Não foi difícil. Rafael não era o tipo de pessoa que se esconde, era o tipo que some, mas deixa rastro, porque no fundo quer ser encontrado quando for conveniente. O detetive encontrou o rastro, construiu a linha do tempo e entregou para Patrícia algo que ela imediatamente reconheceu como munição. Isabel tinha tido contato com o ex semanas antes do casamento. Patrícia ainda não sabia da gravidez, mas tinha o suficiente para começar a montar um argumento de que o casamento tinha sido construído sobre uma base fraudulenta, que Isabel tinha entrado no acordo com um histórico que eu desconhecia, que havia elementos que o conselho precisava avaliar. Ela estava afiando a faca com paciência, esperando o momento certo para usar. Naquela noite de terça-feira, depois que a conversa na cozinha acabou e cada um foi para o seu quarto, eu fiquei deitado no escuro pensando no alívio estranho de ter contado. 15 anos carregando aquilo. E a primeira vez que falei em voz alta foi para uma mulher com quem eu tinha um contrato de papel e uma cozinha compartilhada e um dinossauro de plástico verde em algum lugar da sala. Pensei que tinha me tornado mais leve. Não imaginava que do outro lado do corredor ela estava mais pesada do que nunca. Não imaginava que o segredo dela tinha acabado de ganhar paredes. E não imaginava que a distância entre as nossas duas portas fechadas estava prestes a se tornar o espaço mais carregado daquele apartamento inteiro, cheio de coisas que nenhum de nós dois estava pronto para atravessar ainda. Mas que o tempo, com aquela indiferença que o tempo tem, estava tornando inevitáveis. Eu devia ter percebido antes. Tem sinais que a gente ignora não porque é cego, mas porque uma parte sua não quer enxergar. Porque enxergar significa lidar. E lidar significa que o chão que você estava aprendendo a confiar pode não ser tão firme quanto parecia. Então, você olha para o lado. Atribui ao cansaço, ao inverno, à luz ruim da manhã. Inventa explicações menores para não ter que fazer a pergunta grande. Eu fiz isso por semanas. E então, numa manhã de quinta-feira, o chão sumiu de vez. Tinha sido uma noite de trabalho.
Relatório de auditoria que precisava revisar antes de uma reunião às 9. Então eu tinha ficado acordado até tarde e acordado cedo, aquele ciclo de sono curto que eu conhecia bem e que deixava tudo com as bordas um pouco menos definidas que o normal. Isabel tinha plantão à tarde. Manhã livre, o que era raro, e eu tinha ouvido o chuveiro dela antes de mim, o que também era raro. Eu estava no corredor indo para a cozinha quando a porta do quarto dela abriu. Ela não me viu imediatamente. Saiu de lado, ajustando a camiseta com aquele movimento automático de quem está pensando em outra coisa. E a camiseta era fina, daquelas de algodão lavado, muitas vezes, que fica quase transparente na luz da manhã que entrava pela janela do corredor. Eu parei, não foi uma decisão, foi o corpo parando antes que o cérebro processasse o motivo. A curva era inconfundível. Não era o tipo de coisa que você interpreta de outro jeito, ou atribui a outro ângulo, ou convence a si mesmo que viu errado. Era o que era. Redonda, firme, inequívoca. A barriga de uma mulher grávida numa manhã de quinta-feira no corredor do meu apartamento. Isabel me viu parado. O tempo fez aquela coisa que faz nos momentos que importam, aquele alongamento impossível, onde 2 segundos cabem coisas que normalmente levariam horas para acontecer. Ela olhou para mim. Eu olhei para ela. Ela olhou para a direção do meu olhar. Entendeu o que eu tinha visto. O silêncio entre a gente foi o mais alto que eu já ouvi na vida. Eu não gritei. Preciso que você entenda isso. Não porque eu fosse calmo, porque eu não era. Por dentro havia um ruído que não era bem raiva e não era bem dor. E eram as duas coisas ao mesmo tempo multiplicadas por algo que eu não tinha nome ainda. Mas não gritei porque gritar não era o que eu precisava fazer naquele momento. O que eu precisava era entender. Fui até a cozinha, enchi um copo de água. Bebi devagar. Ouvi os passos dela atrás de mim, hesitantes, parando na entrada da cozinha. Eu me virei. Ela estava com os braços cruzados na frente do corpo, não em postura de defesa, mas naquele jeito de quem está tentando se segurar por dentro. E o rosto dela tinha aquela palidez específica de quem foi pego num momento que estava adiando há tempo demais. Eu olhei para a barriga. Olhei para o rosto dela. De quem é Isabel? A voz saiu mais quebrada do que eu planejei. Não era a acusação, era a pergunta real, com desespero real dentro, porque eu precisava ouvir ela dizer para poder começar a processar qualquer coisa. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia uma decisão neles, aquela expressão de quem chegou no limite do que consegue carregar sozinho e sabe que o momento de pousar o peso chegou independente de estar pronta ou não. E ela contou. Saiu em pedaços, não em ordem cronológica perfeita, porque é assim que as coisas saem quando você carregou algo pesado demais por tempo demais. Saiu com a voz firme nos fatos e vacilante nas partes que custavam mais. Rafael. O reaparecimento. Os girassóis na porta do hospital. A resistência dela, que durou 2 dias. O jantar, que pareceu diferente porque ela precisava que fosse diferente. A noite. O lado vazio da cama de manhã. A promessa que ele fez e a ausência que respondeu por ele. 3 semanas antes do nosso contrato, eu descobri a gravidez já dentro do acordo, ela disse, com a voz baixa, mas sem desviar o olhar. 8 semanas quando fiz o teste. Eu fiz a conta. Fiz dezenas de vezes. É impossível ser durante o contrato. É matematicamente impossível, Daniel. Eu ouvia cada palavra. E havia uma parte de mim que reconhecia a lógica, que entendia que as datas faziam sentido, que sabia que Isabel não era o tipo de pessoa que mentia dessa forma sobre uma coisa dessa magnitude. Mas havia outra parte, mais funda, mais velha, moldada por um pai que julgou antes de verificar e destruiu o que tinha por não conseguir distinguir medo de certeza, e essa parte gritava mais alto que a lógica naquele momento. Você me escondeu isso por meses, eu disse.
Eu abri para você a coisa mais difícil da minha vida. Contei que sou estéril e você já sabia que estava grávida de outro homem e não disse nada. Eu ia contar, ela disse, e havia uma urgência genuína na voz dela. Naquela noite na cozinha, quando você contou sobre o tratamento, eu ia contar. Eu tinha decidido que ia contar, mas não contou. Porque quando você disse que era estéril, ela pausou, e eu vi o momento exato em que as palavras custavam mais para sair. Eu entendi o que ia acontecer, que você ia fazer exatamente o que está fazendo agora, ia calcular, ia saber que não é seu, e ia achar que eu te traí durante o contrato, porque como você ia acreditar em mim sem provas? Como? O silêncio depois dessa pergunta tinha uma qualidade diferente dos outros todos, porque ela estava certa sobre a sequência. A lógica dela estava correta, e isso tornava tudo mais difícil, não mais fácil, porque quando alguém está certo sobre o motivo pelo qual fez algo errado, você não tem onde pousar a raiva de um jeito limpo. Você podia ter tentado, eu disse, podia ter confiado que eu ia ouvir. Eu tinha medo, Daniel. A voz dela não subiu. Ficou exatamente no mesmo nível, o que era, de alguma forma, pior do que se tivesse subido. Tinha medo de perder o acordo. Tinha medo de perder a casa para Alice. Tinha medo de que você olhasse para mim com exatamente esse olhar que você está tendo agora e eu não conseguisse provar nada. Eu me virei para o lado. Fiquei olhando pela janela da cozinha para a cidade lá fora que continuava existindo com uma indiferença que eu invejei naquele momento. Dentro de mim havia uma guerra entre duas coisas que não conseguiam existir ao mesmo tempo. A parte que queria acreditar nela, que reconhecia a mulher que eu tinha aprendido a conhecer naqueles meses, que sabia como ela cuidava de Alice e da mãe e dos pacientes com uma integridade que eu não via em muitas pessoas. E a parte herdada, aquela que aprendi observando um homem que escolheu a desconfiança como resposta padrão e passou a vida destruindo o que amava por medo de ser destruído primeiro. Eu era filho do meu pai, e naquele momento, com a dor onde estava, o filho do meu pai gritava mais alto. Peguei as chaves do carro. Isabel ficou na entrada da cozinha sem me impedir. Ela sabia, acho, que não havia nada que ela pudesse dizer naquele momento que eu conseguisse ouvir do jeito certo. Às vezes as pessoas precisam de espaço, não porque a verdade mudou, mas porque precisam de silêncio para ouvir o que já sabem. Saí do apartamento sem dizer mais nada. Dirigi sem destino por um tempo que não sei medir. A cidade passando do lado de fora, semáforos, pessoas, aquela vida toda que acontece independente de qualquer coisa que você esteja processando no banco do motorista. Liguei o rádio. Desliguei o rádio. Liguei de novo. Em algum momento parei num estacionamento vazio e fiquei com as mãos no volante, olhando para a parede de concreto na frente. Pensei no pai. Pensei na história que ele me contou uma vez, bêbado numa noite que devia ter esquecido, mas que ficou sobre uma mulher que ele amou antes da minha mãe e que o havia traído, ou que ele achava que tinha traído. Nunca ficou claro qual dos dois era verdade, porque ele nunca verificou, nunca perguntou, nunca investigou. Assumiu, destruiu e carregou o peso daquela destruição pelo resto da vida, transformado em amargura que derramou em cima de todo mundo que ficou perto. Ele me ensinou muita coisa sem querer, a maioria delas sobre o que eu não queria ser. Mas ensinamentos não valem nada no momento exato em que você está sentado num estacionamento vazio, com a dor no lugar certo, para fazer você esquecer tudo que sabe. Foi Patrícia que me ligou naquela tarde. Eu não ia atender. Vi o nome na tela e pensei em ignorar. Mas atendi, porque às vezes a gente faz as escolhas erradas em sequência. Ela não enrolou. Nunca enrola quando tem o que quer nas mãos. Achei que você devia saber antes do conselho, ela disse, com aquela voz de falsa consideração que eu conhecia desde criança. Tenho fotos de Isabel com o ex dela, Daniel. Semanas antes do casamento.
e tenho informação sobre a gravidez que ela claramente escondeu de você. Eu fiquei em silêncio. O conselho se reúne semana que vem. Vou apresentar o argumento de que o casamento foi construído sobre omissão e que a cláusula do testamento não foi cumprida com integridade. Você pode contestar, claro, mas as provas são sólidas. Ela pausou e eu reconheci a pausa como calculada, o espaço deixado para que eu sentisse o tamanho do que ela tinha. Só queria que você soubesse que eu sabia, ela disse, antes que você ficasse do lado errado disso. Desliguei. Fiquei no estacionamento por mais um tempo. Patrícia tinha o que precisava. Tinha as fotos, tinha a linha do tempo, tinha a gravidez como evidência de algo que ela ia apresentar como fraude, porque é isso que Patrícia faz com qualquer coisa que pode ser transformada em munição. E eu estava sentado num carro vazio, com dor e raiva, e uma guerra interna que não tinha vencedor limpo, no momento exato em que ela ia usar tudo aquilo. Pensei em Isabel na entrada da cozinha com os braços cruzados, e a voz que não subiu mesmo quando tinha razão para subir. Pensei em Alice perguntando se eu ia embora. Pensei no filho do meu pai que eu estava sendo naquele exato momento, e pensei no único jeito que eu sabia de não repetir a história dele. Verificar antes de destruir. 3 dias num hotel diz muito sobre um homem. Não o hotel em si. O hotel era neutro, daqueles de negócios com corredor bege e ar-condicionado que faz barulho baixo a noite toda e café da manhã que ninguém come com prazer, mas todo mundo come porque é incluso. Neutro, funcional, sem memória de ninguém. Exatamente o tipo de lugar que você escolhe quando precisa que o espaço ao redor não signifique nada enquanto você tenta descobrir o que você significa. O que diz sobre o homem é o que ele faz nesses 3 dias. Meu pai, na mesma situação, teria bebido, teria ligado para alguém do conselho, teria transformado a dor em estratégia, teria construído um argumento antes de verificar um único fato. Eu sei disso porque vi ele fazer isso uma vez com minha mãe, por um mal-entendido que levou 2 anos para ser desfeito e que deixou cicatriz que nunca fechou completamente. Eu não bebi. Fiquei 3 dias num hotel bege e fiz o que ele nunca fez. Investiguei. Primeiro liguei para o meu médico, o oncologista que me acompanhou desde os 19 anos, que conhece meu histórico completo, que tem na pasta dele cada exame, cada resultado, cada conversa sobre o que o tratamento deixou e o que levou. Pedi o laudo de esterilidade, completo, atualizado com linguagem clínica sem margem para interpretação. Ele mandou em 2 horas. Eu li 3 vezes. A conclusão era a mesma nas 3 leituras. Azoospermia permanente confirmada por 2 exames com intervalo de 6 meses. Probabilidade de paternidade biológica nula. Aquilo não era novidade para mim. Eu sabia disso há 15 anos. Mas ver escrito naquele momento tinha uma função diferente de quando aprendi pela primeira vez. Não era mais sobre mim. Era sobre a conta que eu precisava fechar. Se eu era estéril, e eu era, então o filho de Isabel não podia ser meu. Isso eu já sabia. O que eu precisava saber era quando tinha sido concebido. Liguei para um obstetra. Não o médico dela. Alguém que eu conhecia de uma parceria da fundação com a maternidade. Uma mulher séria e direta que eu sabia que ia me dar respostas sem rodeio. Expliquei a situação sem entrar em detalhes, que não eram necessários. Perguntei, dado um exame de ultrassom com 16 semanas de gestação, qual seria a janela provável de concepção? Ela fez a conta em 20 segundos. 16 semanas a partir daquela data significava concepção aproximadamente entre a 12ª e a 14ª semana antes. Ela me deu a margem de erro padrão, me deu a data mais cedo possível e a data mais tarde possível dentro da margem clínica normal. Peguei um papel, escrevi as 2 datas. Depois peguei meu celular e fui no calendário. Procurei a data em que Isabel e eu tínhamos assinado o contrato no cartório. A data mais tarde possível da concepção
mesmo com a margem de erro máxima, era anterior à data do cartório. 3 semanas antes, no mínimo. Antes de nos conhecermos, antes de qualquer acordo, qualquer apartamento, qualquer jantar, qualquer noite de Alice com febre no chão frio. Antes de tudo. Sands. Eu fiquei sentado na beirada da cama do hotel por um tempo, com o papel na mão e as 2 datas escritas e o espaço entre elas que provava o que Isabel tinha dito naquela manhã na cozinha, com a voz que não subiu mesmo tendo razão para subir. Ela disse a verdade. Não que eu não soubesse disso em alguma camada mais funda, aquela camada que fica abaixo da dor e da desconfiança herdada e do filho do meu pai que eu virava nos momentos mais difíceis. Eu sabia. Mas saber em camada funda não é suficiente. Às vezes você precisa do papel, precisa das datas escritas, precisa da prova que é maior que o medo. Agora eu tinha. O segundo passo era Rafael. Não por necessidade de provar mais alguma coisa. As datas já tinham provado. Era outra coisa, uma necessidade de entender completamente o que Isabel tinha vivido antes de aparecer naquele corredor de hospital, com a dívida e a dignidade intacta apesar de tudo. Não foi difícil encontrar informação sobre ele. Uma conversa com alguém que conhecia alguém. O tipo de rede que existe quando você tem o sobrenome que eu tenho e sabe como usá-la sem parecer que está usando. O que descobri não me surpreendeu, mas me pesou de um jeito diferente do que eu esperava. Rafael tinha um padrão. Não era a primeira vez, não era a segunda. Havia mulheres antes de Isabel com histórias estruturalmente idênticas. Aparecia, prometia, ficava o suficiente para que a outra baixasse a guarda, sumia quando a situação exigia permanência de verdade. Não era maldade calculada. Era fraqueza repetida, o que de certo ângulo é pior, porque fraqueza repetida não tem remorso suficiente para parar. Isabel não tinha sido ingênua, tinha sido humana. Tinha querido acreditar que alguém que ela conhecia havia mudado porque querer acreditar nisso é uma das coisas mais humanas que existem, e tinha pago um preço alto por isso. Carregado sozinha, sem contar para ninguém. Continuado trabalhando, cuidando de Alice, cuidando da mãe, administrando a dívida, e ainda assim aparecido naquela cozinha todas as manhãs e feito café que ficava pronto antes de eu descer e colocado flores amarelas na mesa que ela nunca assumiu, mas nunca deixou de repor. Pensei nisso tudo sentado naquele hotel bege no segundo dia. E o muro que estava dentro de mim, aquele construído com pedras do meu pai e cimentado com anos de aprender a não depender de ninguém, rachado por meses de dinossauro de plástico e histórias com voz de personagem e mão pequena e quente apertando a minha num chão frio, esse muro finalmente cedeu de vez, não caiu com barulho. Cedeu devagar, como coisas velhas cedem quando o peso do outro lado fica grande demais para sustentar. No terceiro dia cedo eu fui embora do hotel, não liguei avisando, não mandei mensagem. Dirigi de volta com aquela clareza específica de quem tomou uma decisão e está apenas executando o que já foi resolvido por dentro. A chave entrou na fechadura do apartamento com o barulho familiar que eu não sabia que tinha catalogado até ouvir de volta depois de 3 dias. Entrei e parei. Isabel estava no centro da sala com uma mala. Não a mala grande das mudanças, a mala menor, daquelas de fim de semana, e estava fechada e encostada na lateral do sofá com uma postura de pronta para ser levada. Alice estava do lado dela, abraçada na perna da mãe, com o Rex debaixo do braço e aquela expressão de criança que captou que algo estava errado, mas não entende completamente o quê. Isabel me viu na porta. Não disse nada imediatamente. Ficou me olhando com aquela expressão que eu aprendi a ler ao longo desses meses, aquela mistura específica dela de firmeza por fora e custo real por dentro. E havia nos olhos dela algo que era inchaço de choro recente e decisão tomada ao mesmo tempo. Eu olhei para a mala. Olhei para Alice.
Olhei para Isabel com a barriga que agora eu via diferente de como via 3 dias atrás, não como prova de traição, mas como parte dela, como mais uma coisa que ela tinha carregado sozinha por medo de que a verdade fosse grande demais. "Desfaz a mala", eu disse. A voz saiu mais baixa do que planejei. Não era ordem. Era pedido com firmeza, que é diferente. Isabel abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. "Daniel." Eu verifiquei as datas, eu disse. Liguei para o meu médico. Liguei para um obstetra. Fiz a conta. Pausei. "Eu sei que foi antes. Eu sei que você não me traiu." Ela ficou muito quieta. Alice olhou para a mãe. Olhou para mim. Decidiu que o dinossauro precisava de atenção urgente e desviou o olhar com aquela diplomacia instintiva de criança que sente quando adultos precisam de um segundo. "Não é seu filho", Isabel disse, com a voz baixa mas firme, aquela firmeza dela que existia mesmo quando doía. "Você sabe disso. Mesmo com as datas, mesmo com a prova, não é seu." Eu olhei para ela, olhei para a barriga, olhei para Alice, que estava fingindo que o Rex estava muito interessado no padrão do tapete. E algo se assentou dentro de mim com uma solidez que eu não esperava sentir, uma clareza que não precisava de mais verificação, nem de mais prova, nem de mais tempo para processar. Era uma daquelas coisas que chegam inteiras quando chegam. "A Alice também não é minha filha", eu disse. E eu dormi no chão segurando a mão dela. Isabel piscou. "Esse bebê não precisa do meu DNA para ter o meu nome. Precisa de alguém que fique." Eu pausei. "E eu tô ficando." O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios que a gente tinha dividido naquele apartamento. Não era pesado, era cheio, que é uma coisa completamente diferente. Cheio de algo que os dois tínhamos estado construindo sem admitir, tijolo por tijolo, desde a alface para o dinossauro, e o café sem autor, e as flores amarelas que ninguém assumia, e a voz de personagem nas histórias, e o chão frio, e a mão pequena e a quente. Isabel desabou. Não foi o choro contido que eu tinha visto nela outras vezes, aquele que ela administrava com a mesma disciplina que usava em tudo. Foi o outro, o que sai quando você não tem mais força de segurar, quando o peso que você carregou por tempo demais finalmente encontra um lugar para pousar. Eu não me movi de onde estava. Deixei ela chorar porque ela precisava chorar, não de consolo, mas de liberação. Há uma diferença e eu aprendi qual era. Alice levantou o rosto da fingida inspeção do tapete, olhou para a mãe chorando, olhou para mim e, com aquela lógica direta dela que cortava qualquer complicação adulta pelo caminho mais curto possível, perguntou: "Mamãe, por que todo mundo está chorando? A gente não vai embora?" Eu me abaixei até ficar na altura dela. "Ninguém vai embora", eu disse. "Nunca mais." Alice considerou isso por 2 segundos com a seriedade filosófica que ela reservava para as questões importantes. Depois enfiou o Rex no meu rosto com uma urgência que indicava que o dinossauro aprovava a decisão e que o assunto estava encerrado. E estava. Tem coisas que começam de um jeito e terminam de outro tão diferente que você mal reconhece o caminho entre os 2 pontos. 1 ano atrás, eu entrei num cartório com uma mulher que eu mal conhecia. Assinei um papel e saí de lá com uma solução para um problema. Sem aliança, sem beijo. Com testemunhas emprestadas e um silêncio entre a gente que cabia um mundo inteiro de distância. Eu precisava que você soubesse disso antes de eu te contar como terminou. Porque o fim só faz sentido completo quando você lembra do começo. A reunião do conselho foi numa segunda-feira de manhã. Eu liguei para Isabel na sexta anterior e disse que ia precisar que ela fosse comigo. Expliquei o que Patrícia tinha preparado, o que estava em jogo, o que eu pretendia fazer. Ouvi o silêncio dela do outro lado da linha por alguns segundos antes de ela dizer, com aquela voz direta que eu tinha aprendido a reconhecer como a versão dela de coragem: "Tá bom, eu vou." Ela chegou direto do plantão.
Eu estava no corredor do andar do conselho, quando a vi sair do elevador, ainda de scrubs, cabelo preso do hospital, a barriga de 5 meses visível e incontestável. Não tinha trocado de roupa, não tinha arrumado o cabelo de outro jeito, não tinha colocado nada que dissesse que estava tentando parecer algo diferente do que era. Ela era exatamente ela mesma. Eu não disse nada sobre a roupa. Ela não disse nada sobre eu estar de terno. A gente entrou junto naquela sala de reunião, com piso de mármore e mesa comprida, e aquela atmosfera específica de lugar onde decisões são tomadas por pessoas que acreditam que poder e razão são a mesma coisa. Patrícia estava sentada do lado esquerdo com uma pasta na frente e aquele sorriso de quem chegou cedo, justamente para demonstrar que chegou cedo. Eu falei primeiro. Não pedi a palavra. Sentei, coloquei as mãos sobre a mesa e comecei antes que alguém pudesse estabelecer outra ordem. Contei tudo, o contrato original, a dívida de Isabel, a cláusula do testamento, o acordo que construímos no papel e o que aconteceu com esse acordo ao longo de 12 meses de convivência real. Contei sobre Alice e o dinossauro e as histórias com voz de personagem. Contei sobre a noite de febre e o chão frio. Contei sobre as flores amarelas que ninguém assumia e o café que ficava pronto antes de eu descer. Contei sobre a gravidez, sem omitir nada, sem suavizar nada. O ex que apareceu antes do contrato, a noite, o sumiço, o teste positivo que Isabel carregou sozinha por meses, com medo de que a verdade fosse grande demais para que eu ficasse. Contei sobre os 3 dias no hotel e as datas que eu verifiquei e a prova que era maior que qualquer argumento que Patrícia tinha naquela pasta. E então cheguei na parte que eu tinha ensaiado mentalmente durante aqueles 3 dias no Hotel Bege, que tinha ficado se formando em palavras cada vez mais claras enquanto eu olhava para o papel com as 2 datas escritas. Meu pai passou a vida julgando antes de verificar. Eu disse, olhando para a mesa comprida e para as faces que me olhavam de volta. Destruiu o que tinha por não conseguir distinguir medo de certeza. Eu não vou repetir a história dele. Pausei. O bebê não é biologicamente meu. Isso é um fato, e eu vou registrá-lo com o meu nome. Porque pai não é genética. É quem fica, é quem segura a mão no chão frio, é quem assina o nome quando ninguém obriga. Olhei para Patrícia. Se isso invalida a cláusula, levem à empresa. Eu escolho elas. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente do silêncio de reunião normal. Era o silêncio de pessoas processando algo que não estava no roteiro que esperavam. Patrícia abriu a pasta, fechou. Abriu de novo. Havia pela primeira vez, desde que eu a conhecia, uma expressão no rosto dela que não era calculada. Era genuína e era desconforto. Foi o conselheiro mais velho que falou. Octávio, 72 anos, cabelo completamente branco, que tinha conhecido meu pai antes de eu nascer e que eu nunca soube ao certo se gostava de mim ou só respeitava o sobrenome. Ele ficou me olhando por um momento. Depois olhou para Isabel de Scrubs, com a barriga de 5 meses na cadeira ao meu lado. Seu pai exigiu casamento, Daniel. Ele disse, com aquela voz de quem escolhe as palavras com o peso que merecem. Não exigiu perfeição. Pausou. A cláusula está cumprida. Patrícia fechou a pasta. Saiu da reunião sem olhar para mim. Tomás nasceu numa quinta-feira de madrugada. Eu estava do lado de fora da sala de parto por um tempo que não sei medir, porque tempo funciona diferente quando você está esperando por algo que vai mudar o tamanho do mundo. Depois uma enfermeira abriu a porta e me olhou com aquela expressão de convite. E eu entrei. Isabel estava exausta, da forma mais bonita que exaustão pode ser. Aquela exaustão de depois, quando o esforço já passou, e o resultado está ali, e o corpo inteiro pode finalmente pousar. Cabelo colado na testa, olhos brilhantes, sorriso que não precisava de força para existir. Me estendeu o bebê.
Tomás era pequeno do jeito que recém-nascidos são pequenos, aquela miniatura completa de pessoa com dedos que parecem impossíveis de tão minuciosos, e um rosto que ainda estava descobrindo qual expressão usar para o mundo. Não se parecia comigo. Era claro que não se parecia comigo. Tinha algo do formato do rosto de Isabel e algo que eu não reconhecia de ninguém que eu conhecia. Não importou. Eu segurei ele com aquele cuidado específico de quem está segurando algo que é ao mesmo tempo frágil e absolutamente real. E havia um peso naqueles braços que não era físico, era outra coisa. Era o peso de uma escolha que eu tinha feito com clareza e que agora tinha rosto e cheiro e respiração irregular de recém-nascido. Então a porta do quarto abriu e Alice entrou escoltada pela enfermeira que eu tinha pedido para buscar ela na sala de espera. Ela foi direto para a cama da mãe, subiu com aquela desenvoltura de criança que não pede licença para existir nos espaços que considera seus e ficou olhando para o irmão nos meus braços com uma seriedade de avaliação que me fez segurar o riso. Ficou olhando por um bom tempo. Depois, ele é pequenininho, parece um dinossauro bebê. Isabel riu primeiro. Eu ri junto. A enfermeira na porta sorriu sem entender completamente o contexto, mas entendendo que era um momento bom. Alice decidiu que a avaliação estava concluída e encostou a cabeça no ombro da mãe, com a satisfação de quem resolveu uma questão importante. O cartório foi 2 semanas depois. O mesmo cartório do centro, com o mesmo piso de granito desgastado e a mesma luz de neon que zumbia um pouco alto demais. Eu tinha considerado ir a outro, um mais novo, mais bonito, mas Isabel disse que achava que fazia sentido ser o mesmo. E quando ela disse isso, com aquele tom que não explicava o raciocínio, mas eu já sabia seguir, eu entendi que ela estava certa. A atendente que nos recebeu no guichê era a mesma. Ela me reconheceu antes de eu apresentar documento. Olhou para mim, olhou para Isabel com Tomás no colo, olhou para Alice que estava examinando o teto com interesse científico e abriu um sorriso que eu não esperava encontrar num cartório de centro numa manhã de semana. "De novo vocês?" ela disse. "Dessa vez é para sempre", eu disse. Ela processou o registro de Tomás com aquela eficiência de quem faz isso todos os dias, mas naquele momento específico parecia fazer com uma atenção diferente. Tomás Daniel Marchetti. O nome ficou na folha, com aquela solidez que nomes têm quando estão no lugar certo. Isabel estava do meu lado, segurando Tomás e com Alice pendurada no braço livre, e eu olhei para esse arranjo específico de pessoas no guichê de um cartório de centro e pensei que havia coisas que não cabiam em nenhum planejamento que eu tinha feito sobre a minha vida e que existiam do mesmo jeito, com uma solidez que planejamento nenhum teria conseguido construir. O aniversário de 1 ano do casamento foi numa terça-feira. Coincidência de calendário, porque a gente não tinha escolhido a data com nenhuma intenção poética. Mas a vida tem esse hábito de criar simetrias que nenhum roteirista teria coragem de propor por parecerem forçadas demais. Eu passei a tarde arrumando a mesa do jantar enquanto Isabel estava no último plantão antes das férias que ela tinha finalmente aceitado tirar. Alice estava na escola. Tomás dormia no berço com aquela entrega total de bebê que ainda não aprendeu que o mundo exige vigília. Coloquei 2 velas. Guardei a caixa dentro do meu paletó. Isabel chegou às 7h30. Trocou de roupa, colocou Tomás para mamar, ajudou Alice com o jantar dela, fez tudo o que ela sempre fazia, com aquela eficiência natural que eu tinha parado de tentar imitar e tinha começado só a admirar. Quando Alice finalmente dormiu e Tomás estava no berço e a cozinha estava só nós dois com os pratos e o vinho e as velas e o barulho baixo da cidade lá fora, Isabel se sentou na cadeira dela e encontrou a caixa no lugar do prato. Me olhou. "O que é isso?" "Abre."
Ela abriu devagar, com aquele cuidado dela que aparecia nos momentos que importavam, como se soubesse que havia algo dentro que merecia ser encontrado com atenção. A aliança era simples, ouro fino, sem pedra, sem ornamento. Exatamente do jeito que eu sabia que ela ia querer, porque havia aprendido o gosto dela ao longo de 12 meses de convivência real. Ela pegou a aliança, virou na mão, viu a gravação interna, ficou lendo por um momento. Cláusula final, ela disse baixinho. Para sempre. Quando ela levantou os olhos, os dois estávamos rindo e chorando ao mesmo tempo, que é uma combinação que parece impossível, mas que acontece nos momentos onde o que você sente é grande demais para caber em só uma expressão. Eu peguei a aliança da mão dela e coloquei no dedo dela. Ela pegou a aliança dela que estava na caixinha embaixo e colocou no meu, 1 ano atrás, no mesmo cartório, sem aliança, sem beijo, com testemunhas emprestadas e silêncio de distância. Agora estávamos numa cozinha com louça suja na pia e um brinquedo de dinossauro no chão e 2 velas e um bebê dormindo no quarto e uma menina de cabelo cacheado que não obedecia escova nenhuma dormindo no outro quarto. Eu me aproximei dela e a beijei pela primeira vez como marido de verdade. Não foi o beijo de filme, não foi o beijo ensaiado de casal que performatiza romance. Foi o beijo de 2 pessoas que chegaram até ali pelo caminho mais difícil e mais real possível. Com medo e dívida e contrato e segredo e chão frio e flores amarelas sem autor e voz de dinossauro às 11 da noite. Foi o beijo mais honesto que eu já dei. Do quarto de Alice, com aquela pontualidade dela que eu tinha aprendido a amar como característica inegociável. Vocês estão se beijando? Eu sabia. Isabel se afastou 1 centímetro e riu contra a minha boca. Tomás começou a chorar no berço. Alice reclamou do barulho do irmão. Isabel foi atender Tomás. Eu fui até a porta do quarto de Alice dizer que ela precisava dormir, e ela me disse que sabia desde sempre que a gente ia se apaixonar. Com a autoridade de quem tinha planejado esse resultado desde o dia em que gritou sobre a escada dentro da casa. Voltei para a cozinha. A louça ainda estava suja na pia. O dinossauro ainda estava no chão. As velas tinham diminuído pela metade. Peguei o Rex do chão e coloquei em cima da mesa, encostado na caixinha da aliança. Fiquei olhando para aquela cozinha bagunçada e viva e barulhenta e completamente imperfeita. E pensei que meu pai tinha passado a vida inteira tentando construir ordem onde havia vida, tentando controlar o que só cresce quando você larga, tentando proteger o que só existe quando você arrisca perder. E que eu tinha assinado um contrato para cumprir uma cláusula e terminado com uma família que nenhum testamento teria conseguido planejar. A cláusula final não estava em nenhum papel de cartório. Estava numa cozinha bagunçada, com um dinossauro de plástico verde em cima da mesa, 2 filhos dormindo em quartos separados, uma mulher que eu ouvi dizer que não se vendia e que tinha razão, e uma aliança com uma gravação interna que dizia tudo o que precisava ser dito. Para sempre.